Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Alexandre Pato, que está livre no mercado, né? Eu até vi muita gente especulando a possibilidade dele vir para o Cruzeiro, até porque a Raposa deve buscar uma opção para ser um reserva imediato como um camisa 9. Quero comentar aqui quanto que era o salário dele, por exemplo, no Orlando City, na temporada passada, que lembrando, era menos do que 150 mil por mês, tá? Além disso, o William Bigode, que é o novo reforço do Atlético Paranaense, que assim, o salário dele também estaria dentro do teto do Cruzeiro para essa atual temporada. Será que o Cruzeiro deu bobeira de não ter nem tentado a sua contratação, que eu quero comentar aqui com vocês, além também sobre o Stênio, que o Cruzeiro, já de olho numa possibilidade de venda do jogador, tem direito de adquirir mais um percentual, que chegaria a um montante bem interessante do percentual do atleta. Enfim, quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Bom, quero começar aqui falando com vocês sobre o William, ponta aí de 36 anos de idade, que no caso poderia ser uma opção viável para o Cruzeiro, por incrível que pareça, para essa atual temporada. Por quê? Ele que tem contrato com o Fluminense até o final do ano e tinha um salário no Fluminense de 500 mil por mês. Foi emprestado ao Atlético Paranaense e, de acordo com o Nicola, o Atlético vai pagar metade e o Fluminense metade. Então o Fluminense continua pagando 250 mil e o Atlético Paranaense pagando os 250. Enfim, vocês sabem o que aconteceu aí com o William Bigode recentemente e tudo mais, e depois dessa repercussão aí negativa, acabou que ele preferiu mudar de clube lá no Fluminense, onde nesse ano também não vinha tendo espaço. E foi um negócio que eu até falei aqui no vídeo, né, que seria maior a chance dele sair agora do que na temporada passada, e acabou se concretizando, né? 5 partidas apenas nesse ano com o Fernando Diniz. Ano passado jogou com muita frequência, 52 jogos, porém apenas 6 gols e 5 assistências. Era mais uma opção ali para o segundo tempo, né? Um reserva imediato nesse setor, que ele pode atuar tanto centralizado como centroavante ou ponta direita, que é uma função que, na minha opinião, o Cruzeiro não tem, tá? E mesmo aí com 36 anos de idade, não acho que o William Bigode está, por exemplo, em reta final de carreira, lento, não, eu discordo completamente. Eu acho que o William Bigode tem um dos melhores físicos do futebol brasileiro, pegando essa questão da idade, né? Pouquíssimos jogadores com acima de 34 anos de idade eu já não vejo com esse físico e velocidade do William, que realmente segue muito em alta. Por exemplo, na temporada anterior, né, pelo Palmeiras, 2021, 10 gols em 37 jogos, 2020, 17 gols em 65 partidas, foi o atleta que mais jogou vestindo a camisa do Palmeiras no ano, e ano passado ficou entre os top 6 que mais entraram em campo com a camisa do Fluminense, mesmo com 35 anos, né, no ano passado. Então, uma pena, sabe, porque eu acho que o Cruzeiro precisa de um jogador para essa função. Não é um salário gigante, 250 mil. Para um jogador que poderia ser uma peça importante, nem que seja no banco de reservas. Tenho certeza que o William Bigode acrescentaria alguma coisa. E o Cruzeiro nem tentou, então assim, nem é só sobre o William Bigode. Acho que outras oportunidades que vão aparecer no mercado, seja por empréstimo, sendo vindo em definitivo, de alguns jogadores que podem ser mais experientes, só que acrescentariam bastante ao time do Cruzeiro, até porque tem uma média de idade já nova, né? Acho que se já tivesse cheio de medalhão, aí eu já não queria, mas tendo um ou outro ali eu não acho que seria ruim não, como por exemplo o Cruzeiro interessado no Rodrigo Moledo para a zaga, tendo o Gilberto lá na frente, não acho jogadores velhos, não, experiente demais, então não vai dar certo, não, eu discordo completamente. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários sobre o William Bigode, aceitaria ele, não? O que acha sobre esse valor, né? Que aí pega bastante. Quer o William Bigode com 500 mil por mês de salário? Eu não, mas 250, acho que já fica um pouco mais interessante e quero que você deixaria então a sua opinião aqui nos comentários. Bom, quero falar aqui também sobre o Stênio, que assim, o Cruzeiro tem interesse de comprar mais 30% do seu percentual, que no caso vai até o contrato dele, né, até o final de 2026. E quando eu li essa notícia eu já fiquei com medo, falei, vixe, quer ver que o Cruzeiro tem 30%, 40% do Stênio e quer comprar um pouco mais? Porque, vocês sabem, né, o Cruzeiro com a base, nossa senhora, nos últimos anos tem sido péssimo a gestão. Por exemplo, o Vitor Roque saindo de graça, né, praticamente para o Atlético Paranaense, 12 milhões que o Cruzeiro vai ficar, 24 milhões a transferência total. O Daniel Júnior, o Cruzeiro quase que perde ele para o Botafogo, e mesmo assim ele não tem nenhuma multa rescisória de 10 milhões, e o Cruzeiro tem menos de 70% do Daniel Júnior, mas na negociação do Stênio até que está interessante, 30% aí que o Cruzeiro quer comprar do Betim, só que a Raposa já tem 70% dos direitos econômicos do atleta de 19 anos. Então aí é uma possibilidade boa do Cruzeiro fazer um dinheiro com o jogador, só que para isso tem que entrar em campo, né? Não entendo, porque o Stênio, desde quando voltou,
Não pode reclamar que não tem tido espaço, só que eu acho que ele merece ainda mais as oportunidades. Desde quando ele voltou do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, ele já fez 4 jogos pelo time principal do Cruzeiro. Não tá ruim, o Cruzeiro nesse período fez 6 partidas, por exemplo, então ele tem entrado com frequência e eu gostaria de ver ele com mais frequência, tá? Nesse ano, ainda mais que é um setor que o Cruzeiro não tem um ponta de origem. O único ponta direita de origem no elenco do Cruzeiro hoje é o Stênio. O único que é realmente ponta direita de ofício. Os outros podem jogar nessa função, só que o único é o Stênio e eu gosto muito dele. Ano passado mesmo, na reta final da Série B, começou bem, né? Ele volta de empréstimo da Itália, só que ele começa a ter oportunidades em setembro, final de setembro. Aí ele faz 5 jogos e 2 gols, só que ele acaba nesse período fazendo gols importantes, se eu não me engano, um contra o Bahia e outro contra a Tombense, né? Só que ele tem um problema de lesão e só volta nesse ano. Foi uma pena, porque acho que ele poderia ter jogado mais uns 10 jogos ali naquela reta final da Série B e ter tido um papel importante, né, dentro desse time do Cruzeiro. Enfim, somando aí os jogos que ele também já fez profissionalmente. Em 2020, quando ele começa com apenas 17 anos, 8 jogos e 1 assistência. 2021, 10 partidas. 2022, 5 jogos. E em 2023, 4 jogos até aqui. Acho que tem tudo, tá, para estourar vestindo a camisa do Cruzeiro. E o Cruzeiro estão negociando com o Betim, mas 30%, tenho certeza que esse valor vai passar dos milhões, tá? Não acho que o Betim vai fazer fácil esse negócio, mas é bom o Cruzeiro já antecipar. Não acho que tenha proposta por agora, mas já se antecipando, né? O mercado que vai vir com tudo em cima do Stênio, que mesmo essa sendo... Isso é incrível, né? Sendo a sua terceira... Não, 2020, 21, 22, 23. A sua 4ª temporada atuando pelo time principal do Cruzeiro. Ele tem apenas 19 anos de idade. Lembrando que ele passa um ano emprestado ao Torino da Itália pelo time sub-20, 29 jogos, 6 gols e 2 assistências. Deixa aqui a sua opinião então sobre o Stênio nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Alexandre Pato, que tivemos essa informação aí de que ele vai voltar aos gramados, né? Deixei aqui uma foto dele, falando também que iniciou um curso de gestão na CBF, só que ele não pensa em se aposentar por agora. É até um papel depois que ele pode fazer como gestor, como o Ronaldo tem uma relação gigantesca, né, com alguns jogadores, ex-jogadores, né, quem sabe até o Pato pintando no Cruzeiro como uma outra função, só que eu quero falar dele justamente dentro de campo. Bom, tive que parar o vídeo aqui por conta de problemas de um barulho maior, mas enfim, voltando aqui, quero falar sobre o Alexandre Pato, que na temporada passada estava jogando pelo Orlando City até encerrar o seu contrato, que, lembrando, foi no final de agosto. Eu nem sabia que ele estava lesionado, porque ele passou um tempo lesionado no Orlando City em 2021, onde ele jogou 5 jogos apenas. Só que na temporada passada, 27 jogos, 4 gols e 5 assistências. Deu no final do ano, ele estava jogando com frequência, só que tinha que fazer, né, uma preparação de olho numa próxima temporada. Até o Orlando City ofereceu um contrato dele para ele fazer essa pré-temporada no futebol dos Estados Unidos, que ele recusou. Igual eu falei, né, a proposta salarial dele lá no Orlando City, de acordo com o Nicola, era de 100 a 150 mil por mês, ou seja, não é um valor alto ou fora da realidade dos times do Brasil. A questão é, com certeza ele voltando para o futebol brasileiro teria uma pedida mais alta. Mas que time que queria ele? Por exemplo, o São Paulo, o Rogério Ceni não aceita mais ele no Morumbi, então não deve ir para o São Paulo. O Internacional já contratou o Luiz Adriano, então o Alexandre Pato, na minha opinião, está ficando meio que sem espaço. No Cruzeiro, ele poderia jogar de centroavante, né? Nós já temos o Gilberto. Será que realmente seria interessante ter 2 centroavantes desse nível, tão caro? Então, essa é a dúvida que eu tenho, só que eu particularmente aceitaria se fosse um contrato curto, 3 meses, para testar, né? O Alexandre Pato, e quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. A última passagem dele pelo São Paulo não foi boa. Ele tinha mais 2 anos de contrato e abriu mão desse seu contrato, que tinha tudo a receber para sair, né, do São Paulo, que não estava sendo muito querido pelo torcedor. Hoje ele está com 33 anos. Naquela ocasião, lá em 2019 e 2020, ele jogou um total 35 jogos, marcou apenas 9 gols e 2 assistências, rescindindo seu contrato em 2020, voltou a jogar em 2021, apenas 5 jogos. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ajudar nós aqui do Cruzeiro News a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. Então conto com a ajuda de vocês. Valeu, galera!